Muito bem. Aí nós estamos aí com mais o irmão Januário entrando também. Que bênção, queridão. Que bom que você está conosco. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida também neste momento. Eu quero convidar você para a gente ler um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Neemias, né? Lá no Antigo Testamento. Para quem não sabe, nós temos estudado aqui sobre culto, né? E temos tido algumas reflexões bem gostosas sobre culto, né? E eu vou ver se depois a gente consegue transformar isso num material, né? Porque tem coisas bem interessantes realmente. Mas abra sua Bíblia aí, se você puder, no livro de Neemias, no capítulo 6. Eu quero ler pelo menos o verso 1 até o verso 3, para pensar um pouquinho com você sobre algo que nós temos que ter em mente quanto ao lugar do culto, quanto àquela referência que nós temos de presença do nosso Deus em nossas vidas, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí, vamos compartilhar o que o Senhor pode falar aos nossos corações, se nós assim permitirmos. Neemias, capítulo 6, e eu vou ler do verso 1 até o versículo 3, tá bom? Está escrito assim o texto. Quando Sambalate, Tobias e Gessem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído o muro e que nele não havia brecha alguma, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalate e Gessem mandaram dizer-me: vem, vamos encontrar-nos num povoado da planície de Ono. Eles, porém, estavam planejando o mal contra mim. Por isso, enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: estou empenhado numa grande obra e não posso descer, porque eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco? Amém? Quero convidar você para nós orarmos novamente, para que o Senhor possa ter liberdade de falar aos nossos corações. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós te damos graças por esta manhã. Nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom para conosco e porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós já colocamos agora as nossas ansiedades na tua presença, sobre o teu altar, para que o Senhor, ó Deus, possa ministrar em nossos corações. E agora, ó Pai, nós queremos pedir que o teu Espírito tenha a liberdade de falar com cada coração nesta manhã, e que nós sejamos ministrados pelo teu Espírito, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que coisa gostosa, né? Quando nós olhamos para o livro de Neemias, Neemias foi o grande reconstrutor, né? Aquele que teve autorização do rei para voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade. Então, quando ele retorna a Jerusalém, há algumas coisas ele faz primeiro. Mas antes de pensarmos sobre o texto que nós lemos, sobre esse trechinho do livro de Neemias, eu quero lembrar com você o que significa Jerusalém. Jerusalém significa para o povo, naquele momento, a presença de Deus. Significa o lugar de culto, o lugar onde Deus fala com o seu povo. Né? Quando nós olhamos para a construção do templo, nós vemos que na consagração daquele lugar, Deus olha para ali e diz, olha, eu vou ouvir, eu vou estar atento à oração, à adoração que for feita neste lugar. Então, Jerusalém, o templo em Jerusalém, a reconstrução daquela cidade, um recado muito forte para o judeu. Então, quando Neemias volta para reconstruir, Neemias não está simplesmente reconstruindo uma cidade
que foi devastada pela guerra, mas ele está reconstruindo um lugar de culto. Ele está reconstruindo um lugar de adoração. Ele está reconstruindo para o seu povo aquilo que representa a presença de Deus na vida deles. Então, este é o significado espiritual de reconstruir Jerusalém. Então, quando nós olhamos para esse texto e olhamos para essa reconstrução, nós podemos construir para nós alguns significados espirituais também, da reconstrução que precisamos ter dos nossos altares individuais, daquele lugar que nós prestamos culto, que, como nós vimos já nas lições ou nas meditações passadas, é o nosso coração, né? E algumas coisas importantes aqui que Neemias vai relatar quando estes inimigos, Sambalate, Gessem, né, tentam filtrar, tentam minar, tentam tirar Neemias do foco da adoração, da missão, da obra com que ele veio resgatar. E sempre existe essa missão, sempre existe esse objetivo no inimigo das nossas almas, nos retirar do foco, né? Nos retirar da adoração, nos retirar da missão que o Senhor destinou para cada um de nós. Nós cremos que cada crente é um sacerdote, que cada crente tem um papel a desempenhar no reino de Deus, que eu não posso desempenhar o papel do outro, mas que cada um de nós precisa assumir o nosso papel diante de Deus, diante do seu reino, e desenvolvermos aquilo que ele deu às nossas mãos. E sempre o objetivo, a astúcia do inimigo vai estar em fazer-nos desviar do nosso objetivo, fazer-nos desviar da nossa adoração, fazer-nos desviar daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Então eu aprendo aqui com Neemias algumas coisas, alguns cuidados que eu preciso ter para não perder o foco do meu culto, para não perder o foco da minha adoração, para não perder o foco daquilo que o Senhor quer de mim. E a primeira coisa está muito clara no verso 1. Neemias disse assim: mesmo depois de eu ter construído os muros. A primeira coisa que Neemias chegou em Jerusalém e foi fazer foi construir os muros em torno da cidade. Quando você olha um pouquinho para como funcionavam as cidades naquela época, você vai perceber que o muro era a segurança. O muro era o que separava, o que delimitava a cidade. O muro era o que protegia a cidade dos invasores, dos animais, do campo. O muro era o que dava a privacidade para a cidade. Então, quando Neemias está, em primeiro lugar, construindo o muro, ele está nos ensinando sobre separação. Nós precisamos pensar sobre essa questão de separação, de construir ao nosso redor muros, escudos que nos protejam das coisas que estão lá fora. E isso é muito interessante. Wayne Cordeiro, um livro que nós temos estudado, junto com alguns pastores, vão dizer que nós precisamos construir ao nosso redor cercas de proteção, campos de força, né? Quem é da minha época, da década de 80, assistia aqueles desenhos que tinha campos de força, assim, que protegia contra os inimigos atiravam e nada chegava porque o campo de força protegia. Nós precisamos construir ao nosso redor muros, campo de força, que nos protejam, que protejam a nossa espiritualidade, que protejam a nossa convicção de fé, que protejam a nossa adoração, que protejam o nosso lugar de culto.
E isso é muito importante. Muitas coisas têm acontecido no nosso dia, nos nossos dias, porque muitos de nós deixamos de construir ao nosso redor muros, cercas, que impeçam o inimigo de ter acesso à nossa vida espiritual, que impeçam o inimigo de ter acesso à nossa fé, que impeçam o inimigo de nos atacar frente a frente. Nós precisamos ter essa ideia de construir ao nosso redor muros, cercas, porque nós somos separados. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos um povo eleito de Deus, um povo escolhido de Deus, um povo que é propriedade de Deus, um povo que precisa estar separado. E o que nos separa do mundo são estas cercas que nos protegem, estas cercas que faz separação, que realmente nos colocam numa posição de santidade. Porque a palavra santidade significa separado. Então, a primeira coisa que Neemias faz é separar a cidade. Não, vou precisar construir um muro para impedir que os inimigos entrem. Nós também, queridos, precisamos construir muros. Muros em torno da nossa fé. Muros em torno das nossas convicções. Muros em torno da nossa espiritualidade. Em torno do nosso lugar de culto, do nosso lugar de adoração. Nós não podemos, neste mundo tão terrível, permitir que as coisas tenham livre acesso à nossa vida, que as ideias, as ideologias, as culturas possam abalar a nossa fé de uma maneira tão evidente, tão clara. Nós precisamos construir muros em torno da nossa fé. E nós construímos esses muros com oração, com leitura da palavra, com o conhecimento de Deus. Nós construímos esses muros realmente preservando aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Mas há uma segunda coisa interessante que Neemias vai colocar aqui, e isso é muito interessante. Ele diz assim, ó, eu construí os muros, ou seja, eu protegi a cidade, eu protegi o lugar, e agora não tem mais nenhuma brecha. Olha só que coisa, ele fechou todas as brechas. E isso também me remete a uma ideia espiritual, fechar as brechas. Todo mundo sabe o que é brecha, né? Brecha é aquela fissura por onde não passa algo grande, mas por onde pode passar algo pequeno. Pode infiltrar alguma coisa ali. E Neemias vai dizer que ele fechou do muro todas as brechas. Quando ele está pensando nisso, ele está pensando nos inimigos pequenos, nos inimigos sorrateiros, que se infiltram na nossa vida espiritual, se infiltram na nossa família, se infiltram na nossa fé. E às vezes não entram pela frente, não é como um inimigo claro que vem na sua direção, mas é um inimigo sorrateiro que tenta se esconder e pequenamente vai ali entrando, se infiltrando, e quando você vê, ele já está dentro da cidade, ele está no meio da sua fé, ele já está minando aquilo que você crê, ele já está colocando dúvidas no seu coração. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Brechas são lacunas que nós deixamos surgir dentro da nossa vida espiritual, né? E essas lacunas têm nomes. Essas lacunas têm nomes. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Davi, a lacuna de Davi que permitiu que ele caísse foi a ociosidade. Foi o fato de achar que estava tudo bem, que os inimigos estavam tudo sob controle, a guerra estava sob controle, e o grande guerreiro que Deus tinha chamado para ser o grande rei de Israel, deixa abrir uma brecha. Ele abre a brecha da ociosidade. Ele escolhe ficar em casa, enquanto os seus generais, os seus soldados,
os seus oficiais estão lá no campo, morrendo, lutando a batalha que ele precisa, estava lá também lutando. Ele escolhe estar em casa. E aí ele abre uma brecha. E quando ele abre a brecha, o inimigo está atento às brechas que nós deixamos abrir na nossa vida espiritual. Às vezes nós permitimos abrir brechas. Nós permitimos abrir brecha da não oração. Nós permitimos abrir a brecha de não estudar a Bíblia. Nós permitimos abrir a brecha de fazer outra coisa no momento que é consagrado, que é destinado, que é dedicado ao culto ao Senhor. Nós permitimos abrir uma brecha quando nós colocamos outras coisas e mais importantes do que a comunhão, do que o ir à igreja, do que ler a Bíblia, do que estar na presença do Pai. Todas estas coisas são brechas que nós abrimos. E o inimigo é sábio, o inimigo é astuto. Como diz o texto de Pedro, ele anda ao derredor, buscando uma brecha que você possa deixar na sua vida espiritual. E nós vemos pessoas deixando brechas abertas. Brecha do orgulho, brecha da avareza, brecha da ociosidade, como deixou Davi, brecha dos desejos da desobediência, como fez Sansão. São brechas pequenas que nós permitimos aparecer em nossa vida espiritual. E por essas brechas o inimigo se infiltra. E quando você vê, você está tomado, você está com a sua fé minada, você está fraco. Nós temos visto pessoas permitindo brechas nas suas vidas. Eu escrevi no boletim de abril agora um texto muito forte, né? Não sei quem pôde ler ainda, mas se você não leu, leia o boletim. Um texto muito forte, onde nós precisamos lutar, sim, contra esta doença tão terrível que é a doença do pecado. Nós, às vezes, se preocupamos com tantas coisas e não percebemos que existe uma doença, sim, em que atinge a toda a humanidade. E essa doença é a doença do pecado. E quando você pensa que não, você deixa aparecer uma brechinha e o inimigo enfia essa doença novamente no seu coração. E quando você vê, você está novamente carecendo da graça de Deus. Quando você vê, você está novamente vendo pornografia no celular. Quando você vê, você está novamente mentindo. Quando você vê, você está novamente fazendo coisas que não agradam a Deus. Quando você vê, você está novamente sendo desonesto, falando mal do seu irmão. Quando você vê, você está novamente se distanciando da presença dele. Nós precisamos fechar as brechas. Se nós queremos uma vida de adoração, se nós queremos que o Senhor nos ouça, se nós queremos que realmente que Ele aceite o nosso culto, nós precisamos fechar as brechas. Não deixe brechas abertas. E sabe como a gente identifica a brecha? Aquilo que a gente olha e fala assim, mas não tem problema, não, mas é só uma vez, não, mas não tem problema, mas é só uma coisinha. Isso são brechas que nós vamos deixando abrir, serem abertas na nossa vida espiritual. Não, mas é só o culto online, depois eu assisto. Não, mas tem tanta coisa, eu não vou participar dessa reunião, não. Não, mas olha, é muito ruim ficar lá assistindo pelo Meet, eu não vou orar junto com os irmãos, não. São brechas que o inimigo vai utilizar depois para minar a sua fé. Neemias construiu o muro e também fechou todas as brechas que estavam ao redor do muro. Mas não só isso. Tem um terceiro elemento que Neemias cita nesses 3 versículos que são muito importantes. E esse terceiro momento também. Ele diz assim, olha, eu construí o muro, mesmo depois de ter construído o muro, de ter tirado todas as brechas, mas eu ainda não tinha colocado as portas. 3 elementos, muro, brecha e porta. E a porta tem uma ideia diferente. A porta tem a ideia de seleção. Para que serve a porta?
A porta serve para você selecionar aquilo que pode entrar e aquilo que não pode entrar, não é assim? Alguém que bate a porta, você pergunta quem é e você abre para essa pessoa entrar, se ela pode entrar. Mas se ela não pode entrar, você fecha. Porta tem essa ideia de fazer uma seleção daquilo que pode e daquilo que não pode entrar na tua vida espiritual, no teu lugar de adoração, aonde você adora, aonde você louva, aquele lugar especial aonde você manifesta a presença de Deus, né? Então a porta vai nos dar essa ideia de separação, de fazer uma seleção. Queridos, nós estamos vivendo num mundo de sincretismo religioso muito forte. O nosso país é um país sincrético religiosamente. E muitas igrejas têm sido esfriadas, muitos irmãos têm sido esfriados, porque têm aberto suas portas para coisas que não pertencem ao culto a Deus. Tem aberto as suas portas para ideologias que não fazem parte da palavra de Deus. Tem aberto as suas portas para ideias, para formas de interpretação que desonram a Deus, que vão contra os atributos de Deus, que vão contra a sã doutrina e não podem estar dentro no lugar de adoração a Deus. A ideia das portas é a ideia de que eu e você precisa todo dia fazer uma seleção daquilo que entra para a minha vida espiritual, para o meu coração, para a minha adoração, para a minha fé, e daquilo que não pode entrar. Daquilo que não pode estar na presença do nosso Deus. E há um exemplo muito interessante, que é o exemplo dos filhos de Arão, os exemplos do filho de Arão, que está lá em Levíticos, né? Que é uma expressão que o autor de Levíticos usa, e nós podemos pensar sobre essa expressão e se encaixar perfeitamente aqui. Os filhos de Arão foram punidos e consumidos, porque trouxeram fogo estranho. Trouxeram fogo estranho. Com a melhor das intenções, com a intenção de adorar, com a intenção de prestar culto, com a intenção de estar na presença ali, servindo, mas de uma forma que não agradava a Deus, de uma forma como Deus não tinha ordenado. E o fogo estranho fez com que eles fossem rejeitados diante de Deus, e Deus os consumiu. Queridos, a gente tem que entender que nós precisamos usar as portas na nossa vida espiritual. Nós não podemos deixar entrar na nossa vida espiritual uma teologia do toma lá da cá. Eu oro para que Deus me abençoe. Eu oro e eu busco para que Ele me recompense. Eu entrego o dízimo porque Ele vai me ajudar. Eu não posso deixar entrar na minha vida espiritual uma teologia de um Deus que não é justo, de um Deus que é bonzinho e que não vai mandar ninguém para a perdição eterna, que não vai castigar ninguém. Eu não posso permitir entrar na minha fé, na minha vida espiritual, na minha adoração, coisas que Deus condena. Fogo estranho. Aquilo que Ele não disse que eu deveria fazer. Eu preciso usar das portas. Eu preciso fazer seleção. E isso serve para a minha vida espiritual, isso serve para a minha vida familiar, para aquilo que eu deixo entrar na minha casa, para aquilo que eu deixo entrar na minha mente, para aquilo que eu deixo entrar pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, daquilo que eu deixo sentar no meu coração, daquilo que eu permito que comece a influenciar os meus pensamentos. Eu preciso fazer uma seleção. O lugar do culto precisa ser um lugar separado. Por isso Neemias fez um muro. O lugar da adoração precisa ser um lugar onde o inimigo não pode se infiltrar. Por isso Neemias fechou as brechas. Mas o lugar do culto, o lugar da adoração precisa ser um lugar onde eu seleciono aquilo
que o Senhor realmente quer da minha vida. Por isso, Neemias colocou portas no muro. Como está o seu lugar da adoração? Neemias precisou voltar a Jerusalém para reconstruir Jerusalém, porque ela tinha sido destruída por causa do pecado, por causa do castigo de Deus. Ela foi destruída. Mas é possível reconstruir o lugar da nossa adoração. De repente, você nunca tinha pensado que é necessário construir muros de proteção em torno daquilo que você crê, da sua fé, da sua espiritualidade, e dizer, olha, eu não assisto isso, eu não vejo isso, eu não leio isso, porque isso não pertence à minha fé, isso não faz parte daquilo que Deus quer para a minha vida. É preciso construir muros. Mas também é preciso sempre estar olhando para esses muros para impedir que surjam brechas para o inimigo. Não deixe brechas para o inimigo na sua vida. Feche as brechas. Cele as brechas. Não permita, faça uma autoanálise naquilo que você tem crido, como você tem vivido, como tem sido a sua vida de oração, sua vida de dedicação ao Senhor, o seu culto diário, a sua vida moral, a sua vida espiritual, a sua vida conjugal, a sua vida relacional. Não permita que o inimigo entre em brechas. Feche as brechas. Mas faça uma seleção também. Não permita que qualquer coisa que se chame por Jesus, que se chame por Deus, entre no seu lugar específico, santo e separado de culto. O Senhor quer o nosso culto genuíno. E o nosso culto, em primeiro lugar, é o nosso coração. O nosso culto, em primeiro lugar, é como eu sirvo a Deus. Como eu me comporto no dia a dia, com meus clientes, com meus amigos, com a minha família. É nestas coisas que eu preciso honrar ao Senhor, que eu preciso dar glórias a Ele, que eu preciso manifestar que eu sou um adorador verdadeiro ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelo seu coração. E de repente você percebeu que talvez aí tem algumas brechas. Eu queria orar para que você, em nome de Jesus, fechasse as brechas. Talvez você percebeu que em torno da sua vida não tem muros, em torno da sua vida espiritual. Eu queria orar por você para que você possa construir muros. Talvez você percebeu que o teu portão, que as tuas portas não têm tramelas e tudo que é de Deus você tem aceitado. E talvez você precisa rever isso e fazer uma seleção daquilo que entra e faz morada no seu coração. O caminho da santificação é um caminho de separação do mundo. É um caminho de fechar as brechas para o inimigo. E é um caminho de fazer uma seleção de tudo aquilo que entra na nossa vida. Eu quero orar por você. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça neste momento e que você fizesse uma autoanálise daquilo que você tem crido, daquilo que tem sido parte da sua fé, daquilo que você tem entendido como especial na sua vida. E que você possa pedir ao Senhor agora que te mostre as brechas, te mostre aquilo que você precisa melhorar, te mostre as portas que você precisa abrir e fechar, para que você tenha uma adoração verdadeira. Vamos orar? Quero convidar você para orarmos nesse momento. Pai Santo, Pai bendito, Pai de amor, visita cada coração agora, ó Pai, em nome de Jesus. Que cada um, Senhor, possa entender e perceber, ó Pai, quão santo, quão consagrado precisa ser o coração que te adora, ó Pai. Quão especial e quanto o Senhor cobra de nós, de uma vida de santidade, de uma vida de devoção, de uma vida de dedicação, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, que cada coração agora possa perceber a importância e a urgência, ó Deus, de nesse mundo tão conturbado, construir em torno da nossa fé muros
que protejam a nossa fé, que protejam a nossa convicção de fé, que protejam a nossa vida espiritual. Ó Deus de amor, aponta as brechas, ó Pai, para que nós possamos ter a coragem de tampar as brechas, para que o inimigo não se infiltre nos nossos corações, na nossa fé, na nossa adoração, na nossa vida de devoção ao Senhor. Ó Deus, em o nome de Jesus, mostra-nos aonde estão as brechas que estão enfraquecendo, ó Pai querido, a nossa crença, que tem enfraquecido o nosso coração, ó Pai, em nome do Senhor. Mas, ó Deus de amor, nos desperta para entendermos, ó Pai, que é necessário fazermos a seleção daquilo que entra no nosso lugar de adoração. Ó Pai bendito, visita os nossos corações nesse tempo e conceda, ó Pai, que cada um de nós seja um exemplar de adorador, um exemplo de adorador, ó Pai, de adoração. Que nós entregamos ao Senhor aquilo que é de mais profundo em nossos corações e em nossas mentes. É o que nós oramos agora, Paizinho, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, meu querido. Amém. Que Deus te abençoe nesse tempo, né?